Olá, paz, em continuação ao nosso estudo do livro de 1 Reis do Antigo Testamento, agora o capítulo 2, Salomão assegura o seu trono. Observamos que a sequência, e a consequência da história, vamos dizer assim, no qual, em um contexto que é levantado reis, agora Davi, um dos reis de Israel, o rei levantado por Deus, agora ele estava ao findar de seus dias sobre a face da terra e estava prestes a dormir com os seus pais, a ser sepultado. Diante da morte de Davi, antes que isso ocorresse, Davi então lembrado por Natã, que vendo todo o contexto no qual Adonias se auto-intitula o rei de Israel, mesmo não sendo consagrado ou levantado para tal, ele então se auto-intitula diante do povo, se comemorando com aqueles que o apoiavam. Observamos que Natã então traz à memória a Betseba, o que Davi havia prometido diante do Senhor. E observamos que antes, nesse contexto todo, tudo que era dito perante o Senhor tinha um peso relevante, significativo, e não poderia voltar atrás. Era como uma palavra firmada, era um prego batido e ponta virada, como diz no Nordeste. Mas, diante disso, observamos então que Betseba, sendo relembrada pelo profeta, vai perante o rei e faz essa reivindicação da promessa que havia recebido para o seu filho Salomão. Davi, então, observando que tudo isso era verdade, era válido, a reivindicação de Betseba, então chama Natã e os profetas, unge Salomão o rei. E Salomão agora tinha uma missão muito importante, colocar a casa em ordem, porque tudo estava fugindo do controle, de modo que Adonias já se achava chefe do povo, quando na verdade ainda não tinha posição nenhuma. E observamos então que Davi aconselha Salomão como deveria proceder e que ele deveria buscar a face do Senhor para que pudesse governar prudentemente o povo de Israel. E Salomão, assumindo o trono, ele perdoa Adonias, como observamos no capítulo 1, que, tomado pelo medo do que Salomão poderia fazer com ele, segura as pontas do altar e vai perante o rei. Agora Adonias vai muito além. Ele pede a Abisag, a sulamita, para que Betseba pudesse pedir ao seu filho Salomão. E Salomão não vê isso com bons olhos, pelo contrário. Ele vê isso como uma afronta, de modo que ele entendia que Adonias não era merecedor. E aqui é feito um questionamento. Deveria eu então entregar a Adonias o reino de Israel? E com isso, Salomão entende que ele precisa tomar uma posição e colocar ordem no seu reinado, no seu reino, na sua casa, de modo que ele agora deve assegurar o trono que havia recebido por promessa e havia sido confiado pelo seu pai e também por Deus, para que ele fosse sucessor do trono de Davi. Com isso, Salomão pede que Adonias e Joiabe e Abiatar sejam mortos, porque estes o afrontavam e tentavam usurpar o seu reinado. Agora, o reino de Salomão, ele é assegurado pela sabedoria, que é conquistada diante da presença do Senhor, que observaremos à frente a oração que Salomão faz, pedindo ao Senhor não fama nem riquezas, mas sabedoria para julgar e governar o povo de Deus. E Salomão, tomado de muitos conselhos de seu pai, ele vai ao Senhor, em temor diante da sua presença, em fé e confiança, que o mesmo Deus que havia feito a promessa estava cumprindo e daria condições de manter, de assegurar. Então aprendemos no capítulo 2 que o mais importante do que receber uma promessa, uma palavra e conquistar essa promessa é mantê-la diante da presença daquele que prometeu, porque não fará sentido e não teremos capacidade para segurar, permanecer diante da bênção do Senhor sem estar com aquele que o abençoou, porque é o Senhor que nos capacita, nos conduz em sabedoria e nos conduz em graça, para que possamos então de fato glorificar o nome dele. Porém, observamos que em nossos dias muitos vão atrás do Senhor, pedindo bênçãos, riquezas e tudo mais. Não que isso esteja errado, mas estamos errados quando nós queremos as mãos do que o abençoa, mas não queremos estar aos pés da sua presença. Não queremos buscá-lo intimamente. E o Senhor espera de nós não que sejamos imaturos, crianças que vai a um pai somente para receber, mas que sejamos filhos para que possamos ser conduzidos ao Pai, para buscar intimamente a sua presença e receber da sua presença, que é o seu Espírito, e a revelação da sua palavra. E observamos então em Provérbios, no capítulo 19, do verso 20 ao 22, que diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e não visitará o mal nenhum. Aqui nós observamos que o provérbio, ele nos conduz à sabedoria. E ser sábio não é ser conduzido pela força, mas é ainda que, mesmo que venhamos ter a palavra correta, mesmo que venhamos ter a razão, ou a posição correta, a fala correta, ou mesmo que venhamos ter o direito, vamos dizer assim, muitas das vezes a sabedoria nos leva a
abrir mão do direito, não somente para ter paz, mas para ser sábio, porque o sábio nem sempre ele conquista rapidamente. Às vezes é necessário ser conduzido em sabedoria, ou seja, ser amadurecido, porque o Senhor, assim como uma árvore que é plantada, né, em um solo fértil, assim somos nós em Cristo, no qual somos plantados e edificados, para que venhamos dar não pouco, mas muitos frutos, como diz no livro de João, que o Senhor fala que nós somos os ramos ligados à videira, e a videira é Ele que nos conduz na verdade, da sua palavra e da sua presença. Porém, para que venhamos dar frutos verdadeiros, devemos estar nele. E nós deixamos, então, a sabedoria, vamos dizer assim, somos levados à ignorância quando nós achamos que podemos, né, dar frutos sem estar ligados verdadeiramente à videira. Quando, na verdade, a videira verdadeira é Cristo e devemos estar ligados, arraigados nele, porque quando estamos nele, então podemos dar frutos, ainda que venhamos ser podados. Às vezes o corte de Deus não é para a nossa morte, mas para o crescimento, e para que venhamos ser sábios e assegurar a promessa, assim como Salomão assegurou aqui o seu trono. Devemos, então, ir diante da face do Senhor, que diz, né, fecha a porta do teu quarto em secreto, e o teu pai que escuta em secreto, então ele assim te honrará em público. Na verdade, é o Senhor dizendo que nós devemos buscá-lo. Não anunciar aos homens, mas anunciar a Ele. E buscar nele sabedoria. Porque se buscarmos verdadeiramente, alcançaremos e glorificaremos o seu nome. E assim como a videira, não daremos pouco, mas muitos frutos. Teremos raízes profundas e fortes, para que possamos crescer, amadurecer e gerar vida em outras vidas, e assim multiplicar da graça, do conhecimento e do amor de Deus. Que você possa refletir nesta palavra, nesta mensagem. Que você não venha ser sábio aos seus próprios olhos, mas que você venha buscar a sabedoria em Deus. Que Deus te abençoe.